Boa tarde, mais uma live aqui, eu, Dorgivânia, que estou presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco. Vou receber agora nessa live o nosso querido contador, um profissional a qual eu estimo bastante e admiro, que é o Fernando Caldas. E nós vamos conversar hoje sobre o perfil do contador e as tendências dos serviços contábeis nessa pós-pandemia. Então, vai ser um momento muito agradável, mas principalmente que a gente possa escutar a experiência do Fernando Caldas e principalmente em relação ao curto prazo nessa volta pós-pandemia, mas também ao longo prazo. Ele tem uma vasta experiência, não apenas aqui em Pernambuco, no Brasil todo, com algumas experiências também internacionais, mas aí a gente vai só esperar o Fernando Caldas entrar para que a gente possa convidá-lo e participar aqui ao vivo. Deixa eu só ver se ele está por aqui, tá? Eu espero que... E vocês podem fazer perguntas aí ao vivo pra gente, que a gente vai fazer questão de solicitar ao Caldas, né, que nos responda também. Deixa eu só dar uma olhada aqui se ele entrou. Só mais um pouquinho. A gente tá aqui com o WhatsApp de um lado, do outro é o Instagram. Deixa eu ver se tá dando certo. O nosso convidado de hoje, o Fernando Caldas, nós vamos lá falar de temas assim bem importantes. Ele também na empresa o qual ele é CEO, ele trabalha bastante com a questão da identificação de profissionais para organizações, além de trabalhar na área de auditoria. Muito interessante. Deixa eu só dar uma olhada. Ok, já sinalizou que ele está entrando. E vamos lá, vamos esperá-lo. Nosso vice-presidente de fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade, Roberto Nascimento, está aí conosco. A querida Alba Nunes Ananias também. Nós temos aqui alguns jovens contabilistas, o Lázaro, né? Muita gente boa. Nossos conselheiros. Obrigada, gente, por estar aqui. O Marcos Pontes, estava vendo sua live, Marcos, muito legal, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, não foi? Vou só dar uma olhada aqui, ele não entrou ainda, deixa eu só ver se tem algum WhatsApp do Fernando Caldas. Agora, chegou aqui pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Caldas. Boa tarde, Dorgivânia. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Diante de todo esse transtorno, mas eu costumo dizer a todos o seguinte: sempre está tudo ótimo quando você está com saúde e também com um equilíbrio emocional para que você possa também pedir a nosso bom Deus por todos, né? Por toda a humanidade, na verdade. Orar. É extremamente desafiador. Orar faz bem, né, Dorgivânia? Faz muito bem. Orar faz bem. Orar faz parte, exatamente. Eu particularmente, eu não vivo sem as minhas orações, sem a minha devoção ao nosso Deus. E isso também faz parte, porque é a fé. É através da fé que a gente também encontra esse equilíbrio nesses momentos tão difíceis, né, Caldas? Com certeza, com certeza. Um homem sem Cristo, né? Um homem sem Cristo, ele é um homem vazio, né? Ele não tem a concepção do amanhã,
da forma como tem que ser. A espiritualidade é uma coisa muito importante na vida de uma pessoa. Ela não pode ficar presa apenas aos aspectos materiais, porque todo esse aspecto material fica, a gente não leva nada, né? Não levamos nada. Nem o conhecimento que a gente adquiriu, ele vai conosco por conta da espiritualidade. O conhecimento vai, que é o aprimoramento do espírito, né? Mas o resto fica. Fica na última morada, viu? Fica na última morada. Mas vamos deixar para lá, vamos deixar para lá. E aí, para a gente fechar esse momento de espiritualidade, que eu acho bem importante também, nas nossas plenárias, é tão interessante, né? Conselho Nacional de Contabilidade, aí nós temos plenárias, threads, tratando de assuntos, muitas vezes áridos, mas é tão interessante, a gente está aí nosso vice-presidente, o Roberto Nascimento. Grande Roberto. Normalmente, nós deixamos o Roberto Nascimento para fazer a palavra final, porque ele é um grande orador e ele tem bênçãos assim incríveis, sabe? Então, esse momento também da espiritualidade, independente de religião, a gente não está falando de religião, mas a gente está falando na questão da fé e da bênção ao próximo, de querer o bem. Sim, sem dúvida. Esse bem e essa coisa boa está existindo em todas as nossas reuniões, seja árida ou sejam assuntos mais agradáveis. Então, lá no Conselho, a gente tem... Lá no Conselho, não, porque, na verdade, as reuniões têm sido todas virtuais, através da plataforma Zoom. Mas, Fernando Caldas, ou seja, esse grande profissional, a qual a gente admira tanto, acompanha a sua trajetória, a gente mesmo de longe, Caldas, eu tenho certeza que nós temos muitos pontos em comuns, né? E hoje a gente vai falar aí, é uma honra, o Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco se sente muito feliz e honrado em recebê-lo aqui, mesmo diante dessa plataforma que tem sido tão acolhedora para todo mundo e tão democrática. Porque você, Geraldo, está entrando aí, a gente tem gente do Sertão assistindo a nossa live agora, do Agreste, região metropolitana, como também eu vi que existem pessoas lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que estão nos assistindo. Então, muito democrático. Mas, Caldas, muita gente, muitos profissionais, inclusive a gente fala não apenas para o profissional da contabilidade nesse momento, mas para toda a sociedade, e independente da função que esteja exercendo nesse momento. E aí a gente gostaria que você falasse um pouquinho de você, ao invés de eu ler seu extenso currículo, que você falasse quem é Fernando Caldas, quais são as áreas que Fernando Caldas atua, já que você faz um brilhante trabalho lá na 100%. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presidente por essa oportunidade, né? É um prazer e é uma honra para mim e para todos que fazem a 100% Audit, Consulta e Soluções S.A., de estarem participando aqui dessa live. Eu falo sempre em nós, sabe, Dogibânia, porque ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém realiza nada sozinho. Então, para que eu esteja aqui, para que você esteja aí, existe uma equipe por trás que dá sustentação, que dá apoio, dá suporte para que as coisas aconteçam. Então, essa é a nossa característica principal. Então, quero agradecer ao seu convite e dizer que o trabalho que eu diria assim, essa estratégia, né, que foi adotada não é de hoje, é uma estratégia que vem há alguns anos e que nós aqui da 100% temos apoiado, né? Apoiamos os presidentes anteriores, né, desde Heraldo, numa linha de ação estratégica, e agora comungando com a sua eleição, tá certo? A sua posse, dando continuidade a todo um trabalho aí, tem uma nova série, enfim, tem uma série de coisas que vocês, eu digo vocês porque realmente é uma equipe, né, de trabalho, estão levando à frente, né? Vejo hoje profissionais na direção do Conselho que eu tive a oportunidade de auditar lá atrás, lá no passado, na Ponza. O Roberto Nascimento era da Ponza, era o contador responsável lá pela Ponza, a Gemiro era o controller na época, e eu era o auditor na época da Price. Então,
eu quero pegar esse gancho só para falar um pouco da minha trajetória. Eu tenho aí 40 anos de experiência nessa área de auditoria e consultoria organizacional. Na verdade, eu comecei minha trajetória como contador, como escriturário. Meu pai ainda é vivo, tem 94 anos, e ele tem Que ele bênção! com a graça de Deus, ainda tem momentos de lucidez, mas graças a Deus, está muito bem, né? Assim nós temos orado e agradecido a Deus. E foi com ele que eu aprendi os primeiros passos da contabilidade, fiz o técnico de contabilidade, depois eu fiz ciências contábeis, me formei em contábeis, e aí eu tive a oportunidade de entrar numa grande escola que foi a Pricewaterhouse, hoje PricewaterhouseCoopers, e nessa organização eu fui formado profissionalmente. Eu uso esse termo de formação profissional. É muito importante aquele jovem contador que está nos assistindo nessa oportunidade entender. Você que está iniciando uma trajetória, você tem que buscar uma empresa que eduque você. Então, isso é fundamental. E eu tive a oportunidade lógico, todo mundo tem os seus méritos, né? E eu entrei na Price com os meus méritos, na oportunidade, e segui uma carreira profissional, foram 11 anos dentro da Price. E a partir daí, eu dei um outro direcionamento. Eu deixei de ser um auditor, né, para ser um executivo. E aí foi quando eu tive uma trajetória dentro do Grupo Brenan. Na época, o Grupo Brenan era Dr. Ricardo Brenan e senhor Cornélio Brenan. Os dois primos, na frente dessa operação. E eu tive uma trajetória inicial como gerente de auditoria, depois eu fui convidado para ser o controller do grupo, depois eu fui convidado para ser o superintendente administrativo financeiro do grupo, Brenan, naquela oportunidade. E aí nós estamos falando de 90, 91 até 95, quando então eu decidi abrir a minha empresa, participar da minha empresa, né, de ser sócio de uma empresa de auditoria e consultoria organizacional. Foi quando incorporei a JCR Calado, que foi uma empresa que foi fundada em 91, na verdade, né? E que eu me incorporei em 95, meados de 95. E a partir daí foi só a vida empresária, Dogivânia. E essa vida empresária me trouxe até aqui, quando eu ainda tive uma trajetória na sociedade de uma empresa que era formada entre a Deloitte e a JCR, que era a JCR e Deloitte, consultores associados, e a partir dessa associação eu fiquei até 2004. Em 2004 nós tivemos o rompimento dessa sociedade e eu abri a 100%. A 100% está fazendo aí 16 anos de existência, né, atuando em todo o país. Nós temos clientes de Minas Gerais até o Maranhão. Então, essa é a nossa trajetória profissional, atuando, é uma empresa boutique. Nós já atuamos com auditoria, com consultoria organizacional, processos, compra e venda de empresas, tá certo? Recursos humanos. Então, é uma empresa boutique. A sua necessidade a gente avalia e vê como melhor atender. Essa é a nossa trajetória profissional. Parabéns mais uma vez, Caldas. Brilhante. Obrigado. Brilhante. Obrigado. Muito bom. Mas aí a gente conversou e quer trazer para todo o público, né, nesse momento, essa questão do perfil profissional. Inclusive, eu sempre acompanhei também essa questão de você identificar talentos. Vocês aí do time identificam talentos para as demandas, lógico, dos seus clientes. E aí, Carlos, o que é que você faria sobre a questão do perfil desse profissional que até alguns dias atrás era e agora a gente percebe que existem alguns profissionais que não se adaptaram a home office, não estão conseguindo gerenciar essa aceleração da transformação digital. Mas, na tua visão, como é que ficará o perfil que será demandado desse profissional, não apenas da contabilidade, mas de todas as profissões, porque nós temos várias profissões irmãs nesse pós-pandemia? Perfeito. A sua pergunta é muito pertinente, Dogivânia, porque o que acontece? Nós estamos vivendo uma maratona, né? E quando você entra numa maratona, você tem que estar preparado para
poder enfrentar e atravessar a maratona. Só que todos nós fomos convidados para... convidados não, nós fomos jogados dentro da maratona, porque a pandemia, ninguém se preparou para a pandemia, né? Ela veio e a gente foi jogado dela. Só que essa pandemia é uma maratona. Então, a maratona está no começo. Então, numa maratona, nós temos que se preparar. Não adianta correr muito, tá certo? Porque vai cansar e vai morrer. Não vai alcançar o objetivo. Então, você tem que ir devagar, mas ir com segurança, ou seja, se preparando para atravessar a maratona. E o profissional que está dentro dessa maratona, alguns estão conscientes, né, Dojivane? Alguns estão conscientes, outros não. Outros ficaram em casa, se esconderam de toda essa situação do vírus e não buscaram alternativas de se preparar para enfrentar essa realidade. O perfil do profissional de hoje, deste momento, para enfrentar a maratona, é um perfil diferente. E principalmente o profissional da área contábil. O profissional da área contábil, ele está sofrendo um choque. E é um choque que não é fácil de ser administrado. Ou seja, ele precisa conscientizar do que é que está hoje afetando principalmente as competências que ele não possui. Porque o profissional de hoje, ele tem que ser uma pessoa de visão holística, ele tem que ter uma visão holística, ele tem que entender o todo da realidade onde ele está inserido. O profissional de hoje, ele tem que ser um protagonista, ele tem que ser um empresário. O que é um protagonista? É um empresário, ou seja, ele é líder da operação, ele entra numa situação para resolver os problemas. Ele não espera ninguém, ele vai e resolve os problemas. O profissional de hoje, que está vivendo e está atravessando a maratona, ele tem um senso de urgência aguçado. Então, ele sabe o que é prioritário. Ele não se perde em atividades que não são prioritárias. Então, veja a situação, Dojivânia. Nem todo profissional, e olhando aí o profissional da área contábil, e não só da área contábil, os profissionais não receberam uma educação nas universidades, nos centros acadêmicos, com uma visão de liderança, com uma visão para desenvolver liderança, para desenvolver gestão, tá certo? Para desenvolver um senso crítico. A universidade não ensina isso. A universidade procura desenvolver as habilidades técnicas, tá certo? Mas você tem que casar a habilidade técnica a outras habilidades, a outras competências. Então, o profissional de hoje, da área contábil ou de outras áreas, eles precisam estar mais preparados para isso. Ele precisa dominar a tecnologia. A tecnologia está aí. Ela sempre esteve, mas agora nós estamos sendo obrigados a usá-la na sua plenitude. A tecnologia sempre esteve disponível, mas a pandemia está nos obrigando a fazer uso dela plenamente. E o uso pleno dela exige que você faça o seu dever de casa. A empresa não está tendo tempo de treinar você para usar a tecnologia. Concorda? Você tem que buscar isso. Então, se o profissional de hoje não se preparar, o profissional da contabilidade não se preparar, ele vai ser substituído por profissionais de outras áreas, sejam da área administrativa, sejam da área econômica, tá certo? Ele vai ser substituído. Por quê? Porque a contabilidade, ela está também em transformação. A contabilidade das empresas está passando um processo de transformação muito forte. Nós temos no Brasil aproximadamente 514 mil profissionais na área contábil. Esses números, eles estão aí, 2017 era 500 mil, a informação que eu tenho hoje é 514 mil. Então, a precisão eu não consegui, porque o site do Conselho sofreu um ataque, né? Mas eu posso lhe dizer, são 514.897. Olha aí a informação precisa. Aí a informação precisa. Então, imagine você que nesse número, a participação das mulheres é muito grande. São 212 ou 202 mil mulheres. As mulheres são 219.907 no Brasil. Perfeito.
Ou Perfeito. seja, Então, nós já doutor, somos quase 220 mil, né? a participação, e é crescente esse número, né, doutor Gilvânia? Crescente, crescente. É crescente. Inclusive, Caldas, nós que lecionamos, né? Hoje eu estou mais fora da sala de aula, né? Certo. Porque estou Certo. me dedicando também ao conselho e tem a empresa para tomar conta, família, etc. Mas Perfeito. hoje, sala de aula, o número maior são mulheres, né? Também. Em ciências contábeis. Ou seja, nós descobrimos uma oportunidade de tanto de empreender como também de estar numa profissão que, na minha opinião, eu sou muito grata à profissão da contabilidade. Mas voltando um Perfeito. pouquinho no que você falou do Perfeito. perfil do contabilista, do contador em geral. Do contador. Uhum. E você tem muita razão e falou com muita propriedade que qualquer profissional, seja da contabilidade ou seja outro qualquer, nós precisamos dominar, conhecer a tecnologia. Visto que hoje, muito dos sistemas, eles têm os robôs, né? Ou seja, Correto. muitas Correto. ações que antigamente nós fazíamos manualmente, hoje os Uhum. robôs já fazem por nós. E aí, Correto. graças a Deus que existe a tecnologia, porque nós precisamos usar exatamente nosso cérebro e saber minerar todas essas informações e transformar em bons dados para que a gente possa entregar também esses dados a quem, de fato, vai poder, nesses dados, tomar decisões, gestão de empresa, etc. Inclusive, Caldas, eu queria lhe dizer com muita alegria que o Conselho Regional de Contabilidade ele assinou um convênio com a Universidade de Pernambuco. Acredito eu Certo. que agora a gente vai só precisar melhorar um pouco esse convênio, porque ia ser presencial, mas agora a gente vai provavelmente fazer através do curso EAD, que é um Ok. MBA em mineração de dados e inteligência artificial voltado para o contador. Porque Perfeito. nós entendemos que muitos de nós, e nós mesmos, né, que somos de gerações um pouco passadas, a gente ainda não tem toda uma propriedade na gestão da mineração de dados e da inteligência artificial, que vai muito além do que um sistema. Então, eu Perfeito. concordo com você que as competências, elas precisam ser desenvolvidas, que existem mitos também, que um líder, um gestor, ele nasce pronto. Mas não nasce, Não. nós precisamos ir atrás de desenvolver nossas competências. Gostei muito da sua fala. Sem dúvida. E existem algumas estrelas, do Giovanni, que realmente são estrelas, já nascem com um perfil, tá certo? Mas todos nós temos o potencial, e esse potencial é para ser desenvolvido. Algumas pessoas, alguns profissionais, se autodesenvolvem, buscam o seu aprendizado, independente da empresa, tá certo? Da empresa que educa. Porque tem a empresa que deseduca, né? E tem a empresa que educa. Então, independente da empresa que educa, existe o profissional, porque esse profissional tem iniciativa. É uma coisa muito importante isso. A atitude. Então, na hora que a gente está falando de talentos, perfis, é preciso ter consciência que existe uma palavrinha, umas 3 letrinhas são estratégicas. CHA. Chá. O que é isso? C é o conhecimento você compra, você adquire. H é habilidade se desenvolve. Então, você pode também contratar treinamento e desenvolver a sua habilidade. E A, o que é? Atitude. Está dentro de você. Se você não tiver atitude, não adianta, tá certo? Ter conhecimento, não adianta. Tem muita gente que conhece muita coisa, mas não aplica o seu conhecimento, então não cresce, não produz, não adianta. Quando você coloca a questão da inteligência artificial, que é uma realidade, tá certo? Como a automação dos processos é outra realidade, isso vai fazer com que, já faz nas grandes organizações, os processos totalmente automatizados e os robôs fazendo os trabalhos, tá certo? Que são os trabalhos repetitivos, que muitas vezes, ainda nas pequenas empresas, ainda existem trabalhos repetitivos, transacionais, que são feitos por profissionais. Mas nas grandes empresas já não existe mais. Isso são processos automatizados. Então, o papel do profissional de contabilidade, ele muda totalmente.
Ele deixa de ser uma pessoa que está voltada para o transacional e ele tem que pensar na visão das informações e tratar a informação. Porque eu tenho dados, depois eu tenho informação, depois eu tenho conhecimento. A informação me gera o conhecimento. Se eu não souber criticar a informação, eu não vou ter conhecimento. Então, a inteligência artificial existe, mas se o profissional que estiver trabalhando numa modelagem de dados, se ele não tiver criticidade, ele não vai garimpar nada. Ele não vai chegar a conclusão nenhuma. Ele vai ter que pegar aqueles dados e passar para alguém superior. Aí ele perde o espaço. Ele perde a função, ele perde o papel dele. Então, a importância da criticidade no perfil do profissional atual para poder atravessar essa maratona é muito importante. Ah, mas eu não sou... Não, como é que eu vou desenvolver criticidade? Existem as técnicas. A nossa empresa trabalha o desenvolvimento dos executivos, dos profissionais que querem desenvolver habilidades. Nós fazemos isso, Dr. Gilvânia, na 100%. O desenvolvimento de habilidades. Existem técnicas para isso. Mas a principal é o interesse de quem quer fazer a mudança. Porque a mudança, se o profissional não quiser fazer a mudança, morreu. É como o empresário de contabilidade. Nós temos quantas empresas de contabilidade no Brasil? 80 mil, né? Quantas empresas? E em Pernambuco, 1.600, 1.700 empresas em Pernambuco. Cada empresa dessa tem, no mínimo, 4 profissionais. No mínimo. Entre o grande e o pequeno escritório de contabilidade, empresa de contabilidade, você tem aí uma média de 4 funcionários por empresa. Eu estou botando uma média bem baixa, tá certo, Gilvânia? Logicamente, quantas pessoas são empregadas nas empresas, né, de contabilidade? Ora, você vê a necessidade da mudança também no dono do escritório de contabilidade. Se ele não acompanhar não se preparar para a maratona que ele está enfrentando hoje, tá certo? Que os escritórios, as empresas de contabilidade estão enfrentando, ele vai perder a maratona. Ele não vai chegar no final. Ou seja, né, Caldas? Nós, desculpa, só para complementar, nós que somos empresários contábeis, nós precisamos entender que é uma empresa feito outra qualquer que necessita de gestão, necessita... Claro. Do time também. Você, para tomar uma decisão, você não pode deixar o time passar. Ou seja, está numa pandemia, hoje eu estava dizendo a um cliente mais constantes. E isso eu estou muito feliz em relação a isso, porque a gente tem a fé. Aproximando mais. Como as reuniões estão constantes, hoje um cliente disse, mas a pandemia, eu disse, gente, esquece, vamos trabalhar, porque se você ficar pensando em pandemia, você não vai reabrir seu negócio nunca. Então, você não pode, vamos trabalhar, vamos sair, vamos mudar o mindset, mudar essa questão do pensamento. Então, nós, empresários contábeis, também, além de cuidar da nossa empresa e gerir a nossa empresa, nós precisamos influenciar os nossos clientes, os gestores das empresas ao qual nós cuidamos, para que eles também possam ter essa mudança de mindset e saiba que o momento agora exige que você trabalhe todas as suas competências ou desenvolva aquelas competências que precisam melhorar. É isso mesmo. Com certeza. Com certeza. Você usou um termo que ele é muito rico, mindset. Esse termo ele é rico, né? Nós trabalhamos com esse conceito de modelo mental, né? Para aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade de conhecer, o modelo mental ele é muito interessante. Nós trabalhamos na avaliação dos nossos executivos com um teste que foi desenvolvido por um diretor de recursos humanos alemão, da GM, após a guerra, após a Grande Guerra. Ele desenvolveu uma técnica de avaliação que permite saber como cada profissional pensa para melhor encaixar aquele talento dentro do processo da empresa como um todo. Então, o modelo mental é muito importante. E o modelo mental, ele é desenvolvido. Ele pode ser desenvolvido, porque nós temos que avaliar que muitos profissionais, sejam empresários da área contábil ou não, sejam profissionais
contabilistas, muitas vezes, eles, no seu modelo mental, que o modelo mental é interessante, ele retrata, eu tenho o entendimento, tá certo? Eu tenho o entendimento do assunto que eu preciso desenvolver, eu faço a validação desse entendimento, tá certo? Eu vou planejar, então no pensamento, entendi a atividade, a validação dessa necessidade, vou planejar o que eu vou precisar para executar, por último, eu vou executar. Muita gente não faz isso, não exercita o modelo mental dessa forma. Ele entende a necessidade e vai executar. Entende e vai executar. Entende e vai executar. Resultado: retrabalho, atividades erradas, faz um trabalho que não agrega valor à empresa. Por quê? Porque ele não fez o exercício do modelo mental. Então, é importante que o talento, que o profissional se conheça, saiba como é que ele funciona, né? Quais são as habilidades que ele tem, como é que ele administra o seu pensamento, a análise crítica das suas ideias. Porque a tecnologia facilita a nossa vida, mas se a gente não souber usar a tecnologia, não vai adiantar nada, Dojivânia, não vai adiantar. Saber pedir ajuda, não é, Caldas? Porque hoje Com certeza, com você certeza. pode, por exemplo, ter um coach onde, lógico, aí eu digo o seguinte, gente, cuidado quando você for ou contratar ou ter alguém para ser seu coach, para ser seu mentor até como profissional, porque existem várias pessoas que não estão formadas, elas não têm essa formação de coach. Então, você pode até fazer isso para que alguém possa ajudar você a desenvolver as suas habilidades. Então, com certeza. Com certeza. É possível, né, Caldas, nos dias de hoje? Indiscutivelmente isso é possível e o profissional ele precisa se conscientizar que ele deve buscar ajuda para atravessar a maratona e garantir a sua empregabilidade. Nós trabalhamos um coach executivo no desenvolvimento técnico. A nossa preocupação sempre é o desenvolvimento técnico. Do lado comportamental, existe todo o corpo de profissionais, psicólogos e terapeutas que trabalham o lado comportamental dos executivos, dos profissionais em si. Nosso coach ele é técnico, é voltado para que você desenvolva as suas habilidades dentro da função que você exerce, ou preparando você para funções futuras. Essa é a linha de ação. Mercado de trabalho para o contabilista, Dojivânia, ele é muito interessante, não deixa de ser interessante. Então, você tem uma carreira do profissional da área contábil que pode começar como um analista e chega a um analista sênior. Depois, ele pode migrar para um cargo de contador, evolui para um cargo de gerente de contabilidade fiscal, já absorvendo as duas áreas, e, em seguida, um cargo mais estratégico, que é o controller, tá certo? E daí, do cargo de controller, ele está apto a assumir um cargo de diretor financeiro, que é onde vai ter um guarda-chuva maior para ele se posicionar. A remuneração desse mercado é muito boa. Um analista, ele começa numa base de remuneração, começa num piso que vai de R$2.000 até R$5.000, R$6.000, como analista sênior, analista master. Se esse analista contábil não se desenvolver, ele é desligado da empresa. Nós estamos falando de grandes empresas, tá certo? Não estamos falando de pequenas empresas, estamos falando de grandes empresas. A base da remuneração... Só me atrapalhando um pouquinho, mas dentro das pequenas empresas também existe um bom mercado e o que eu percebo nessas pequenas empresas é que existe também uma linha mais equilibrada na estabilidade desses profissionais. Os salários podem até não ser tão atrativos, mas hoje a gente percebe que as empresas elas também pagam, remuneram relativamente bem e dão oportunidade a esses colaboradores, como você disse, empresas educam também o profissional. A profissão de contabilidade realmente ela tem espaço, né, no mercado. Para crescer. E remunera adequadamente, tá certo? Remunera adequadamente. Então, você vê que você segue numa linha de ação onde o profissional, se ele quer crescer, ele vai deixar de ser um analista, ele vai partir para ser um contador. O contador, a remuneração já muda.
Contador, a remuneração ele pode ser de 10 mil, tá certo? Pode chegar a 14, 15 mil reais na função de contador. Então, o mercado oferece isso. Médias e grandes empresas trabalham com essa concepção. Se ele já desenvolve outras habilidades, ele vai assumir uma gerência contábil fiscal. Então, a remuneração dele já passa para um outro patamar. Ele está saindo de uma faixa, ele sai para uma faixa de 17, tá certo? A uma base de 25 mil reais. Então, veja o crescimento da remuneração do profissional que quer crescer nessa área contábil fiscal, ok? Mas, Dogivânia, esse profissional precisa adquirir uma outra competência. Não é mais a competência contábil, é a competência financeira. O profissional que pensa que só dominar contabilidade e fisco, ele tem a sua carreira garantida, ele vai ficar no meio do caminho. Ele precisa se capacitar na área financeira. E a capacitação na área financeira é a análise de caixa, é a gestão de caixa, é a curacidade do caixa, porque é no caixa que a gente identifica os desvios, que a contabilidade é o passado, a contabilidade não é o presente é o caixa. E aí o profissional da área contábil, para assumir um cargo de controller, ele precisa ter esse domínio, ter essa visão, senão ele não avança na função. Ele não consegue dar um outro salto na sua profissão. Então, ele precisa adquirir a competência financeira, tá certo? Para assumir o cargo de controller. E assumindo o cargo de controller, com a visão financeira, a remuneração dele já vai para uma outra faixa. Ele chega ali a um patamar, em grandes corporações, ele pode chegar até a 35 mil reais. E são números de pesquisa de mercado, de grandes organizações de recursos humanos, tá, Dogivânia? Então, números que levam para esse patamar. O diretor financeiro já passa para um outro número. Tá certo? Esses números de pesquisa, eles são de dezembro de 2019. Hoje, nós sabemos que a matriz salarial, ela foi achatada, totalmente achatada. Ah, mas, Caldas, você está falando de um sonho aí de salário que hoje não é mais real. Ok, mas é preciso entender que o mercado trabalhava assim em 2019. Hoje o mercado achatou a base, as novas contratações serão com salários mais baixos, na grande empresa, na média empresa e na pequena empresa, e você tem que ter consciência de que se você não se desenvolver, você chega num piso da função e aí você vai ser demitido. Porque você não cresceu. Você não houve desenvolvimento. A empresa não vai manter você como analista pagando o teto da faixa de analista. Não vai. Vai dar espaço para o novo. Tem que dar resultado, né? Ou seja, tem que haver precisa, além de todas desenvolvimento. essas competências, todas esse pensamento sistêmico, essa formação também sistêmica, você também precisa entender que precisa dar resultado. Porque a empresa sem resultado, ela não consegue também te remunerar, né, Caldas? Com certeza. É por isso que tem que mudar a grade curricular do curso de Ciências Contábeis. Essa matriz educacional que está nas universidades precisa ser reestruturada. Então, é preciso dar formação de liderança. Noite, olha como eu estou te atrapalhando, mas eu preciso. Amanhã à noite, nós vamos falar junto, dia dos namorados, né? Mas aí eu disse ao marido, tirar aqui um tempinho só para a gente conversar um pouquinho sobre matriz curricular. Nós vamos conversar com Belina Lagioia e o professor Anderson, exatamente sobre essa necessidade que o mercado tem, que as universidades elas possam mudar a matriz curricular. Não existe você conversa com os alunos de graduação, a grande maioria deles, eles não entendem o que está acontecendo no mundo, nas nossas empresas. E a culpa é desse aluno? Não. A culpa, eu vou chamar a culpa para nossa também, tá certo? É nossa, mas também da matriz curricular que nós temos aí. É impossível você colocar esse aluno no mercado com o que ele está vendo hoje nas graduações. Então, parabéns se você está
tocando nesse assunto porque nos incomoda, me incomoda como pessoa, como empresária contábil, por a posição que nós estamos assumindo hoje no Conselho de Contabilidade. E amanhã à noite a gente vai estar discutindo um pouco sobre essa questão da matriz curricular, para ver se alguém nos escuta, sabe, Caldas? Não, com certeza. Essa discussão da matriz curricular não é nova, isso é uma coisa antiga, mas infelizmente as universidades não mudaram. Deve haver e tem que haver uma mudança da parte do Conselho Federal, uma ação nesse sentido, porque não, o problema não está só na universidade, também está na formação, na base secundária desses alunos, desses jovens estudantes, tá certo? Porque desenvolvimento de liderança, para que o contador exerça um papel diferente, ele tem que começar lá atrás, não é só na universidade, tá certo? Há uma necessidade de refletir sobre isso. Um contador que não exerce papel de líder, meu amigo, acabou-se, passou. Eu fico sempre fomentando o jovem na busca de duas coisas. Olha, você tem que estudar. Você tem que buscar o conhecimento sobre aquilo que você está aplicando nesse exato momento. Pesquise, estude e faça o seu trabalho com essa consciência. Porque assim você vai ganhar. Então, só quem ganha é você. Então, você tem que ter a atitude de querer buscar esse aprendizado e esse conhecimento. Essa ação, ela é muito forte. Depende, a sementezinha principal está dentro de cada um, tá certo, Giovânia? Que é a atitude, o querer mudar. Porque se a universidade não está mudando a sua base curricular, ele tem que procurar ajuda. Procurar Tem que ajuda ser de o terapeuta. inverso, né? Então, essa mudança precisa ser... Inclusive nós, né, como pais, eu acho que nós Correto. como pais, ou até você que não seja pai, mãe, mas eu sempre me coloco na posição de educadora. Seja Correto. do jeito que nós somos responsáveis, ou seja, para o nosso vizinho, para o nosso colaborador, por todo. Nós precisamos mostrar e educar as pessoas para que elas sejam realmente proativas, tenham atitude. E que, se, por exemplo, a universidade não muda, o próprio aluno ele precisa questionar, ser questionador. E como educadores, como pais, nós temos assim uma posição de muita responsabilidade e de trabalhar os nossos Perfeito. filhos também para que eles sejam questionadores. Perfeito. Veja que o erro da formação errada do contador no Brasil é tão grande que deixamos o governo intervir na contabilidade. Então, hoje, o governo ele exerce um papel através da Receita Federal, ele exerce um papel de intervenção nas empresas. O SPED é uma intervenção nas empresas. Mas por que isso? Porque a passividade do contador deixou isso. E a passividade dos empresários, tá certo? Achando, por não dar valor à contabilidade, os empresários achando, problema de contabilidade é para o contador resolver. Não é problema dele. Mas o SPED, a ação do governo com a Receita Federal, implantando nas empresas esse sistema, acabou a empresa. E acabou a contabilidade, e acabou o contador. Por quê? Pela acomodação, perfil acomodado. Não faz enfrentamento, não discute essa ingerência no negócio do empresário. Não faz esse enfrentamento. Hoje estamos pagando um preço muito caro. Não há valor, não há reconhecimento do profissional da contabilidade pelo mercado, por conta do perfil do contador, de anos de educação errada. E hoje o governo, sabedor de tudo isso, fez a intervenção. Quem fez a intervenção? Foi Lula, lá em 2005, implantou o esquema do SPED. E todo mundo aceitou, o empresário aceitou, o contador aceitou, e o empresário, em vez de bater na mesa do ministro para dizer, olha, intervenção do Estado na empresa não pode, isso não é livre mercado. Então, esse trabalho, eu gostaria até passar a palavra para você, para que você fale para todos que estão nos ouvindo o que é que o Conselho Federal está fazendo nesse sentido, Dosivânia. Pois é. Eu ultimamente, Caldas, inclusive eu conversei com você hoje sobre isso, porque muitas vezes outra falha nossa do contador é não desenvolver habilidades de comunicação. Então, nós estamos agora aprendendo a comunicar.
O Conselho Regional de Contabilidade, eu, todos os dias, tem aí nossa jornalista Natália, tem o pessoal da comunicação. Digo, gente, a gente precisa falar uma língua que chegue não apenas ao contabilista, mas à sociedade. Primeiro, a valorização começa dentro de nós. Mesmo vindo de uma família humilde, do interior, do sertão, eu não fico com esse mindset que é do interior, do sertão, que é humilde. Ou seja, eu preciso me valorizar, eu preciso trabalhar a valorização em minhas competências para que o outro também me valorize. E aí, Caldas, eu estou muito feliz, assim, pelo menos, mesmo que timidamente, estamos dando alguns passos lá no nosso presidente Zumbi Breda, do Conselho Federal de Contabilidade, que está discutindo, isso é uma discussão de igual para igual, não tem essa história, porque é contador, eu estou hierarquicamente inferior. De forma alguma, gente. Nós precisamos saber que no momento que você escolhe estar sentado numa cadeira, sentado, entre aspas, porque não deve ficar sentado e parado, como presidente do Conselho Federal de Contabilidade, ou como presidente do Conselho Regional, ou qualquer posição que você esteja, você precisa defender realmente a classe. E aí, esse ano, como na outra gestão do presidente Zumbi, eles vêm se aproximando também do governo, dos ministros. Esse ano, de uma forma inédita, houve uma reunião. Regionais foram convidados e Pernambuco estava lá. Então, eu estava lá presenciando, onde nós também conseguimos colocar, junto ao presidente Zumbi, todas as nossas demandas, mas uma, Calda, das principais demandas é esta questão da obrigação acessória, essa questão da contabilidade do governo, né, está o tempo todo impondo essas obrigações acessórias à contabilidade, quando a contabilidade deveria ser utilizada como uma ferramenta de gestão que vai influenciar diretamente no crescimento do nosso país. Então, inclusive, o ministro da Fazenda, esse ano, foi a primeira vez que eu vi, particularmente, um ministro elogiar a profissão contábil, fez um ofício, tinha pelo menos 30 linhas, de elogio ao profissional da contabilidade após essa reunião com a Receita Federal. Excelente. Então, lá na minha graduação, na época, oradora lá da graduação, na minha formatura, eu já falava no discurso que nós não podemos deixar que o governo interfira na contabilidade das empresas, sabe? E olha que naquela época eu era uma menina, né? Mas eu também concordo com você, e aí eu estou muito feliz com essas ações do presidente Zumbi Breda, que está influenciando também os conselhos regionais, e aí ele tem todo o nosso apoio aqui em Pernambuco, e o que a gente puder fazer, nós vamos fazer para evitar e para melhorar também as condições do contabilista no Brasil, principalmente. É preciso resgatar o valor da contabilidade na empresa e para o empresário. E esse assunto, Dogivânia, o Conselho Regional e o Conselho Federal têm que trazer a responsabilidade dos empresários, da FIEP e da CNI, porque esse problema do SPED, das declarações acessórias, é um problema empresarial, não é um problema do contador, é um problema empresarial. O governo faz uso dos profissionais de contabilidade como se fossem agentes do governo, e não somos agentes do governo, nós somos independentes. E o empresário precisa levar à frente essa bandeira, porque a ingerência do governo é na empresa dele. O governo está conhecendo todos os números da empresa dele, a fiscalização não precisa ir mais na empresa dele, acesso às bases de dados, e manda, fica fazendo monitoramento do negócio dele. Isso é um absurdo. E aí, isso prejudica os escritórios de contabilidade, as empresas de contabilidade. Isso é uma ameaça para as empresas de contabilidade, Deus te guarde. Uma ameaça forte, porque na hora em que a gente está olhando a informatização dessa forma, essa invasão do sistema do governo, peraí, para que ter contabilidade? Se o governo já conhece tudo, já tem toda a base de dados, o plano de contas é da Receita Federal.
Não é mais o plano de contas do negócio. Que isso? Está errado. Não pode caminhar por aí. Mas houve acomodação e isso precisa mudar. Fico feliz em ouvir essa linha de ação. E estou, porque eu sou um ferrenho combatente dessa tecnologia, porque essa tecnologia é uma invasão de privacidade do direito do empresário. Aí é ditadura fiscal. Ditadura fiscal, sou contra. E eu, infelizmente, não fui ouvido ao longo desses anos que eu bati nessa tecla, mas fico feliz em ouvir hoje essa oportunidade de você estar relatando isso. Fico feliz. Estou à disposição para ajudar nessa discussão desse assunto, que eu considero assim, ele um muito crime. obrigada, sabe, Caldas? Porque nós entendemos também, aí está aí entrando o pessoal de Serra Talhada, nossa delegada adjunta, a Graça Mello, nossa delegada do Cabo de Santo Agostinho, a Luzinete. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Eu vi ali uma profissional de recursos humanos fantástica, que é Ana Olímpia. Ana Olímpia, seja bem-vinda, viu? Você é top de linha da área de recursos humanos. Muito feliz com a sua presença na nossa live. Pois é, Ivone Sandra de Arco Verde. Caldas, eu tenho assim, o maior orgulho de fazer parte. Como pernambucano, nós já somos barristas, né? A gente já tem esse perfil. Mas eu tenho o maior orgulho de ser contadora, estar nesse momento no Conselho Regional de Contabilidade, com esse time aí incrível. O povo do interior, quando muitas vezes dizia, porque o interior hoje é tão valorizado, um contabilista lá, como na capital. Existem empresas de contabilidade no interior, Caldas, que você vai ter a maior alegria de conhecer. Esse pessoal que está aí nos escutando Bodocó, Araripina, Arco Verde, Petrolina. Então, com a questão o espaço, as estradas, elas estão mais curtas, né? Ou seja, e com essa tecnologia, com esse momento agora de aceleração do digital, então, veja que beleza. O povo lá de Serra Talhada, lá do meu sertão, lá de Arco Verde, todo mundo aqui nos escutando. E utilizando também dessas ferramentas, porque esses contadores, essas contadoras que entraram aí na live, elas são diferenciadas mesmo, sabe? Elas trabalham na gestão, elas trabalham de uma forma diferente. Olha a Alba Nunes Ananias, que sempre defendeu também, né, Alba? Enquanto presidente do SESCAP, sempre defendeu muitas coisas que nós estamos aqui conversando. Inclusive, a Alba é uma das pessoas responsáveis por eu ter entrado nessa questão da política institucional, a qual eu amo tanto. Quero abrir uma janela. Quero abrir uma janela, doutora Giovana, na sua fala. Veja, você colocou uma palavra-chave, política. Política. O profissional de contabilidade, aliás, qualquer profissional, qualquer executivo, que ficar só dando importância ao lado técnico, ele vai ser engolido pelo profissional que é técnico e é político. Veja que coisa magnífica. A política tem um poder fantástico. Nós não podemos ficar alheios ao assunto política. A política da profissão, a política dentro da empresa, a política na sociedade, a política no país. Não podemos ficar omissos. Temos que ter um pensamento político, desenvolver, lógico, independência mental, tá certo? Não podemos ser lagartixa. Não, nós temos que questionar as verdades, porque as verdades elas estão mudando muito, doutor Gibânia. Todo dia aparece uma verdade nova, né? Então, mas isso é um assunto e é um tópico extremamente importante. Desenvolva o lado político. Se você desenvolve o lado político, fortalece a sua carreira, a sua trajetória profissional. E assim você cresce. Tá certo? É verdade. Veja o lado... E essa consciência política também é muito difícil de encontrar nos profissionais. Mas, Caldas, só vou te avisar do tempo, que faltam 6 minutos. E eu vou deixar você concluir essa parte, mas tem uma pergunta do nosso Geraldo Ricardo Filho, que ele gostaria de fazer uma pergunta para a gente, mas eu queria que você concluísse essa parte, que eu concordo com você também, que nós precisamos estar dentro de política, independente da questão partidária, mas que a gente precisa saber
que política nas empresas, política em qualquer lugar, ou seja, você não pode fazer diferente se você também não está envolvido com essa missão. Porque se você se diz, eu sou apolítico, não, você é um omisso. Você não é apolítico. Você que está nos ouvindo agora, se você diz, política não é comigo, eu deixo a política para os políticos. Você é um omisso. Você tem que exercer um papel no cenário da sua carreira, da sua empresa, da sua profissão, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Mas eu queria chamar a atenção, Dogivânia, dos empresários de contabilidade. Porque os empresários de contabilidade, nesse momento dessa maratona, eles têm alguns aspectos que precisam atentar. A sucessão dos seus negócios, com quem vai ficar a sucessão dos seus negócios. Ele tem que atentar que essa tecnologia vai chegar nos seus clientes e vai afetar a continuidade do seu negócio, e você vai ter que mudar o perfil, né, da sua empresa para poder alcançar novos clientes, novos mercados. Porque no longo prazo, o contador será um especialista. Ele será um especialista. Ele será sempre necessário e importante. Será muito bem remunerado. Muito bem remunerado. Mas não vai haver mais espaço para essa massa de 514 mil. Não vai haver. E se esses 514 mil não se prepararem para a nova realidade das profissões, eles vão ter que buscar outras janelas de oportunidade. Então, o empresário, ele precisa estar atento a isso, olhar a sucessão, olhar seu planejamento estratégico, olhar formas de crescer, seja adquirindo outros escritórios, seja fazendo fusões com outros escritórios, seja preparando seus sucessores. Eles têm que estar atentos a isso. Porque, veja, a maioria dos escritórios e os grandes escritórios de Pernambuco têm uma base, têm uma faixa etária, têm uma condição de longevidade. E é preciso ter o plano de sucessão, porque isso é uma ameaça latente. E a maratona não vai terminar em pouco tempo. Era isso que eu queria pensar. Pois é, mas aí eu vou dar um espaço para o Geraldo Ricardo. Ele disse que, inclusive, tem a ver com o que você falou agora. A contabilidade também tem convergência com outras profissões? Veja, qualquer profissional, qualquer executivo que não conhecer contabilidade, ele está fadado ao insucesso. Nenhum CEO chega na cadeira de CEO se ele não tiver o domínio da contabilidade. Nenhum CFO, que é o diretor financeiro, CEO é o presidente, tá certo? Ou o diretor-geral de uma organização. O CFO é o diretor financeiro. Nenhum diretor financeiro senta nessa cadeira se ele não entender de contabilidade e dominar a contabilidade. Porque, Dogivânia, a contabilidade é bom senso. Contabilidade é bom senso. Então, no uso da prática, tá certo? Da estrutura de um plano de contas, você tem que entender o negócio. Quem entende o negócio resolve todos os problemas da contabilidade. Quem entende o negócio. Nem todo mundo entende o negócio. Então, a contabilidade interage com todas as profissões. No chão da fábrica, o gerente de fábrica que não conhecer o custo da sua fábrica, não é um gestor. Não é um gestor industrial. Então, veja a importância da contabilidade em todos os sentidos. Espero ter respondido a questão do Ricardo. Olha, uma delícia conversar com você. A gente está faltando 2 minutos, mas eu não quero deixar de dizer assim a gratidão do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco e a minha também, Dorgivânia, a você. Você sempre foi um cara que me apoiou, que sempre torceu para que eu estivesse nessa função hoje, a qual eu sempre quis estar e planejei para estar. Que coisa então, boa. Muito obrigada por todo o apoio, por todas as dicas, por essa conversa incrível que nós tivemos hoje. Boa. Uma grande plateia aí nos assistindo. Nossa gratidão também a essas pessoas. E aí eu vou deixar esse minuto final para que você possa fazer as considerações, mas saiba que você sempre será muito bem-vindo ao Conselho Regional de Contabilidade, mas principalmente, Caldas, que você coloque a sua posição, porque suas posições são muito inteligentes, firmes e, com certeza, sempre inovadoras. Então, vou deixar esse minuto final para você.
Eu fico feliz em ouvir as suas palavras, agradeço as suas gentis palavras, Dojivânia. A admiração é recíproca e eu quero colocar a você, a sua gestão e ao conselho, tá certo? À disposição do